Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui no nosso canal. Quero pedir a você que está vendo este vídeo para se inscrever aqui no nosso canal. É muito fácil, é muito simples. Basta você tocar naquela palavrazinha escrita inscrever-se, está em letra vermelha. E a partir do momento que você tocar ali, você já estará inscrito no canal. E também, ao se inscrever, ative lá um sininho com a palavra todas para você receber ali os vídeos que nós vamos produzir e o YouTube vai mandar para você uma notificação. E não deixe também de dar o like, aquele joinha, tá bom? Que Deus te abençoe, você que vai se inscrever no canal. Para mim é uma honra, uma grande bênção ter você inscrito no canal, tá bom? Vamos meditar no livro de Gênesis, no capítulo de número 4 do livro do Gênesis. E vamos estar lendo acerca do nascimento de Caim e de Abel e de Sete depois, mas vamos nos deter aqui no nascimento de Caim e Abel e o primeiro homicídio registrado na palavra de Deus. Nós que sabemos que na terra acontecem tantos e tantos assassinatos, homicídios, fratricídios, patricídios, matricídios, genocídios e tanta coisa, não é? Envolvendo a morte de pessoas. Aqui nós vamos ler exatamente o primeiro homicídio, né, que aconteceu na face da terra. E foi também um fratricídio, porque foi ali uma coisa fraterna, de irmão para irmão, que não teve nenhum tipo de misericórdia em matar o seu irmão. Então leiamos a palavra de Deus em Gênesis capítulo de número 4. E eu quero dar até um tema para esse vídeo. Depois da adoração veio o assassinato. Que coisa, né? Depois do culto, depois da adoração, ocorre o assassinato. Era para acontecer totalmente diferente. Depois de uma adoração, era para haver a comunhão. Mas depois da adoração, daqueles dois rapazes, ou daqueles dois homens, não é? Já que não sabemos a idade certa dos dois, o texto não diz que eles estavam com tantos anos, e Caim com tantos e Abel com tanto, não diz. Existe até uma teoria de que eles eram gêmeos, mas isso é uma teoria, tá bom? Mas diz que nasceu Caim primeiro e depois nasceu Abel. O texto dá até a entender isso, mas não existe assim uma declaração explícita que eles eram de fato gêmeos. Mas alguns teólogos até conjecturam isso, ok? Então vamos ler aqui a palavra de Deus, né? Que diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor o varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Até aí tudo bem. Duas profissões, vamos dizer assim, que eram muito importantes e que não denegriam em nada a outra. Todas duas de alta relevância, né? Tanto o lavrador como o pastor eram de fundamental importância para a vida do povo. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Fixa bem esse texto aí no seu coração, na sua mente, tá? E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Grave também, fixe na sua mente aí, com este texto tão bonito, tão significativo. E diz mais: Mas para Caim e sua oferta, o Senhor não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te irastes? E por que descaiu-se o teu semblante? E Deus ainda continua falando: Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel, isso depois das advertências de Deus. E sucedeu que eles estando no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim:
onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu guardador do meu irmão? Tremendo esse texto, né? Li até o versículo 9. Queridos, a primeira coisa que nós encontramos é que diz que Adão conheceu sua mulher Eva, né? Ali o conhecer não se trata de: oi, tudo bem? Como é que você é? Como é que você se chama? Meu nome é Adão, e o seu? Ah, meu nome é Eva. Não, esse conhecer ali é uma linguagem eufêmica, é um eufemismo bíblico que a Bíblia usa muito, né? Hoje em dia falar relações sexuais é uma coisa normal, né? No meio da sociedade que nós vivemos, mas as pessoas do passado, elas tinham muito recato, e os tempos bíblicos havia muito recato para se tocar em determinados assuntos, e um deles era exatamente tocar nessa questão de relacionamento sexual. É por isso que o livro de Cantares de Salomão, que é um livro que fala bastante de relacionamento conjugal, amoroso, ele usa uma série de linguagem poética hebraica para descrever o ato sexual, o amor sexual, o amor conjugal, e nós precisamos muitas vezes de ler com muita atenção para descobrirmos dentro da poesia hebraica esta linguagem que vai querer nos remeter a algumas intimidades que existem entre um homem e uma mulher, entre um casal, né? E quando a Bíblia diz que Adão conheceu Eva, a Bíblia está querendo nos dizer, algumas traduções até numa linguagem mais moderna já colocam lá, né? E teve Adão relações sexuais com sua mulher. Já coloca assim, porque nos dias de hoje não é nenhum tipo de escândalo falar-se desta forma. Entenderam? É por isso que a Bíblia ela traz essa linguagem assim, conheceu, né? Porque aqui vem do verbo yadar, que esse verbo ele tem vários sentidos de acordo com como ele aparece no contexto bíblico, mas aqui dentro do contexto entre Adão e Eva, no capítulo 4, ele está querendo falar-nos acerca do conhecimento, né, da intimidade conjugal, do relacionamento sexual de Eva com o seu marido, Adão, ok? E ela diz, aqui o texto diz que ela teve Caim, e diz que ela falou, glorificando a Deus, né? Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Ela coloca a Deus a glória por ter adquirido um varão, porque havia promessa feita a ela, né, no Jardim do Éden, de que um homem, um varão, iria esmagar a cabeça da serpente. Quem sabe Eva pensou no seu coração que esse varão era Caim. E o nome Caim é um nome até de grande importância, significa aquisição. Alguma coisa que é muito importante, que foi adquirida. E nasce também, logo o versículo 2 diz: e teve mais a seu irmão, Abel. E esse teve mais, alguns aqui dizem que foi um nascimento assim, né? Nasceu Caim primeiro, depois nasceu Abel. É uma conjectura, tá bom? Isso aí é alguma coisa, e teve mais a seu irmão, isso também pode demandar um longo tempo, ok? Isso também pode demandar um período em que ali Adão, né, teve mais uma vez um relacionamento com a sua mulher, e aí veio Abel. E o nome Abel, para vocês verem, né, o nome Abel já é um nome que não tem o mesmo glamour do nome Caim. O nome Abel significa futilidade ou vaidade. Interessante, né? Muitas vezes, aquilo que os nossos pais ou aquilo que os homens não esperam de nós, é aí que eles terão uma grande surpresa. Nós, seres humanos, costumamos julgar muito. Nós, seres humanos, costumamos taxar muito A ou B. Muitas vezes pensamos que A é aquele que é o mais importante, e B é o mais insignificante, o menos sem importância, quando na verdade não é bem assim. E esta experiência a Bíblia nos demonstra para revelar-nos esta grande verdade, que a mulher Eva, ela pensava por certo que Caim seria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Já Abel não foi tido com tanta importância, era uma futilidade, era um a mais, era um garoto a mais,
né? E Abel era, vamos dizer, o mais novo, o caçula, vamos dizer, e Caim era o primogênito. Então, houve todas essas concepções erradas que, na verdade, o desenrolar dos fatos do texto bíblico vai nos mostrar exatamente isso. Bem, aqui já falei sobre a profissão dos dois. O texto do versículo 2 vai dizer que um era pastor, o outro era lavrador. Duas funções altamente bonitas, altamente importantes dentro do cenário bíblico, dentro do cenário teológico. Tanto a função de lavrador quanto a função de pastor, elas são muito importantes para a sociedade no geral. Ainda nos dias de hoje, a sociedade ela depende tanto da pecuária como também da agricultura. São duas coisas importantíssimas para a sustentabilidade da raça humana e do ser humano. Então até aí estava tudo bem. Não era caso de função, não era porque Deus gostava mais do pastor e não gostava do lavrador, não era aí. A oferta de Caim ela foi rejeitada por causa da predisposição do coração de Caim. Já vou dizendo isso para você aqui, tá? Quando Caim leva a sua oferta, a Bíblia diz que ele pega uma oferta. Ele não diz que ele pega a oferta, não é um artigo definido, não é uma coisa que demonstra assim uma consideração, um amor, um sentido, um sentimento de adoração a Deus, não é? E Caim leva a oferta do seu lavradio, da sua agricultura para o Senhor. Não foi a oferta, foi uma oferta, está num artigo indefinido. Essa oferta, alguns até já vi muitas pregações, muitos conjecturarem que esta oferta, ela foi uma oferta assim, sabe, tá ali, pegou, não selecionou nada, não escolheu nada, foi pegando a esmo, me dá isso aqui tá bom pro Senhor e tal, já esse aqui, que é o melhor, não vou levar esse aqui que tá mais velho. Aqui são duas revistas da escola dominical, uma até inclusive é do ano de 1983, a outra é mais nova, dos anos 2000 para cá. Então, foi mais ou menos por aí, sabe? Para você poder entender numa linguagem bem prática, como nós fazemos aqui no canal, sempre procurar trazer praticidade ao que estamos falando, para que haja entendimento da sua parte, não é? Então, meus amados, Caim ele trouxe uma oferta, e essa oferta não foi uma oferta assim de qualidade. Mas essa oferta não foi de qualidade por causa do coração dele, que não estava predisposto a dar qualidade à sua oferta. Todas as coisas começam com o coração, começam no coração. Jesus diz que do coração é que saem todas as mazelas, todos os males. Os adultérios, as malícias, as mentiras, as blasfêmias saem do coração. Jesus falou isso quando falaram para ele, o interpelaram: os seus discípulos comem sem lavar a mão. Aí Jesus, ele dá essa explicação, que aquilo que sai é o que contamina, e ele fala do coração. O livro de Provérbios também diz que guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Muito sabe essas palavras, não é? Então o coração de Caim não era um coração voltado para dar o melhor a Deus. Já o de Abel era. Alguém fala assim: mas Deus rejeitou a oferta de Abel, a de Caim, e aceitou a de Abel, porque a de Caim era de fruto da terra, e a de Abel era uma oferta de um animal, portanto, uma oferta de sangue. Olha, dentro da Torá, dentro da lei de Deus, e Deus não é contraditório, já estava prescrito lá no rol das ofertas que agradavam e agradam a Deus, estavam ali a oferta, que a Bíblia fala de oferta de manjares, que é um termo até que está em desuso, né? Que alguém fala de manjar, pensa logo que é o doce, o manjar, né? Mas ali era a oferta de frutos da terra, ofertas que eram dadas exatamente das colheitas, que se tirava o melhor das colheitas, as primícias das colheitas, para oferecer ao Senhor em gratidão, como uma forma de glorificá-lo
pela alimentação que a terra estava produzindo. Então, está na lei. Deus iria se agradar da oferta de Abel e de Caim ao mesmo tempo, se Caim tivesse aquele amor, aquela predisposição em ofertar a Deus o melhor, mas ele não fez isso. E a Bíblia diz-nos que ele se entristece, ele se ira e ele descai o semblante. O semblante dele descai, o semblante dele fica um semblante caído. E Deus pergunta: por que te caiu o semblante? Se você proceder bem, ou seja, se você adorar de uma forma que o teu coração esteja na adoração. E quantos hoje, meus amados, estão indo para as igrejas, os templos, e os seus corações estão tão distantes de Deus? Eles estão ali, mas eles estão em outro lugar, na verdade. Eles estão dentro dos templos, mas não estão ao mesmo tempo. Eles estão ali, mas na verdade o coração está longe, longe, longe de Deus. E isso é tão triste. Caim, ele procedeu da mesma maneira. O seu coração não estava ali naquela adoração, mas o de Abel estava. Tanto é que a Bíblia fala que Deus atentou para a oferta de Abel. Não se tem uma noção, o texto não diz o que esse atentou literalmente quer dizer. Se houve uma voz de Deus, ou se houve uma manifestação ali de um fogo que caiu sobre a oferta dele, como era comum acontecer. Caía fogo do céu muitas vezes sobre as ofertas que eram oferecidas ao Senhor. Mas a Bíblia diz que Deus atentou, e nós não podemos ter voz onde as escrituras se calam, né? É que Deus se agradou de alguma maneira, e tanto Caim quanto Abel, eles sentiram, tomaram conhecimento de que Deus estava aprovando a oferta e não estava aprovando a outra. Uma o agradou, a outra o desagradou. E isso o texto nos mostra, dizendo-nos isso. Tanto é que Abel, ele não leva reprimenda, mas Caim se ira. E Deus ainda diz para ele assim: olha, se tu fizeres bem, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Essa expressão, o pecado jaz à porta, ela fala inclusive de uma divindade maligna lá dos tempos antigos, que ela ficava espreitando. Alguns dizem que era um demônio que ficava espreitando do lado de fora, a fim de que pudesse encontrar uma brecha para entrar dentro da casa da pessoa, para destruir a pessoa e destruir o lar da pessoa. O pecado, ele é como uma fera perigosa. A má índole, o mal, é como uma fera perigosa. Se nós dermos brecha, se nós abrirmos a nossa vigilância e se nós não fizermos como Deus falou, se você não dominar o desejo que está vindo contra você, você vai deixar esse pecado, vai deixar esse mal, esse demônio entrar dentro da sua casa. Então Deus aqui está dizendo o seguinte, que Abel foi aceito por ele, Caim também poderia ser aceito por ele, desde que Caim tivesse o sentimento de fechar a porta do seu coração, a fim de que o mal não viesse entrar, mostrando que o livre-arbítrio, aquilo que muitos dizem que depois do pecado de Adão e Eva, o livre-arbítrio acabou. Aqui Deus está dizendo claramente que o livre-arbítrio, ele seria determinante na vida de Caim. Deus está dizendo: olha, o mal virá contra ti, ele está na sua porta, e para ti vai ser esse desejo de fazer mal, mas a ti cabe dominá-lo. Em outras palavras, se Deus falou, não era um jogo de palavras, um jogo de cena. Deus não está querendo dizer: olha, você não pode dominar isso que vai vir aí. Deus está dizendo: você vai poder dominar esse mal, esse pecado, esse sentimento maligno que vai tomar o teu coração, que era exatamente o da ira. Ira essa que fez com que ele convidasse o seu irmão para o campo, mostrando para nós que ele queria levar o irmão dele para um lugar ermo. E com isso muitas pessoas até acreditam que quando este crime aconteceu, porque a Bíblia ela não se detém muito em dar-nos o sentido cronológico, quanto tempo passou, salvo em alguns casos, ok? Salvo,
por exemplo, no livro dos reis, diz lá quanto tempo o rei governou, quanto tempo o rei ficou no poder. Ali era necessário a Bíblia dizer, porque era uma espécie de crônica. Mas, em muitos casos, principalmente nos primeiros capítulos do Gênesis, a Bíblia não vai se importar em dizer cronologicamente quanto tempo Adão e Eva, por exemplo, ficaram no paraíso. E ficaram Adão e Eva no paraíso tantos anos. A Bíblia não diz isso. E tudo quanto você ouvir acerca de coisas como esta são conjecturas. E conjecturas nunca passarão de conjecturas, não é verdade? Conjecturas sempre vão ser conjecturas. Então, queridos, aqui nós vemos que não se sabe quanto tempo passou, mas alguns dizem que ele levou seu irmão para o campo, porque já naquela instância haviam pessoas na terra, não só ele, Caim, não só o seu irmão Abel, e não só a sua mãe Eva e seu pai Adão, mas haviam outras pessoas, e ele queria afastar-se da visão das pessoas, e ele queria um lugar ermo, um lugar que não tivesse ninguém olhando, para poder cometer aquilo que Deus disse para ele, que ele teria que dominar, mas ele não domina, e Deus diz para ele, olha, o pecado jaz à tua porta, você está querendo entrar, está do lado de fora. Por isso que temos que fechar a porta do nosso coração para que o mal não entre, meus amados. Isso é importantíssimo, é vital para a nossa vida espiritual. Então, cabe você dominar, mas ele não domina. Ele não domina o pecado, ele deixa o pecado entrar, ele deixa o pecado invadir o seu coração. E ali, meus amados, ele leva o seu irmão para o campo e lá ele o assassina. Não se sabe com o que, se ele pegou uma faca ou se ele pegou uma pedra. A verdade é que a Bíblia não se detém em dizer que tipo de instrumento ele usou para matar o seu irmão, mas diz que ele, estando eles no campo, ele se levanta contra o seu irmão Abel e o mata. E Deus ainda dá a ele uma oportunidade de arrependimento. Deus sabe de tudo. Deus, quando fala assim, onde está teu irmão Abel? Deus sabia do que tinha acontecido. Deus sabia que Caim tinha o matado. Deus é onisciente, mas Deus queria que Caim tivesse aquele sentimento de arrependimento, tivesse aquele sentimento de falar, olha, Senhor, eu errei, eu matei meu irmão, me perdoa. E Deus fala para ele, onde está teu irmão? E ele ainda fala atrevidamente com Deus. Um coração endurecido é algo terrível. Um coração cheio de rancor, cheio de ira, de ódio, de malignidade, é terrível. E ele ainda diz atrevidamente, sou eu por acaso o tutor do meu irmão, ou guardador do meu irmão? Ou vamos botar num termo mais moderno, sou eu porventura uma alma seca do meu irmão? Não é? Alguém que vai ficar tomando contazinha do meu irmão? Não, eu não sou guardador do meu irmão, alma seca do meu irmão. E Deus vai falar depois, eu não li o texto, mas no capítulo 4, versículo 10, o Senhor diz que a voz do sangue de Abel clama desde a terra até o Senhor. Isso é uma linguagem eufêmica também, um outro eufemismo, e é uma prosopopeia, né? É colocar coisas inanimadas como sendo inanimadas. Nós sabemos que o sangue não fala, e aqui, hermeneuticamente, é uma prosopopeia, que é usada aqui nesse texto para mostrar que aquele sangue inocente de Caim, de Abel, que é derramado por Caim, ele estava literalmente clamando a Deus por justiça, por justiça. Então, meus amados, o que nos chama a atenção é isso. Se você quer ser aceito por Deus, depois do culto, se alguém pregou muito bem, se alguém glorificou muito bem, se alguém orou muito bem, se alguém aconselhou muito bem, se alguém obrou, né? Ou seja, fez a obra de Deus muito bem, não tem inveja, não tenha rancor, não se ire porque você não prega, você tem outra função, você tem uma outra utilidade. Se você não é um bom pregador, quem sabe você é um bom visitador, um bom aconselhador. Quem sabe se você não é um bom conselheiro, você vai ser um bom pregador, ou vai ser uma pessoa que vai fazer atos filantrópicos, ou você vai ser um grande líder. Todos têm o seu lugar na casa de Deus e ninguém precisa odiar ninguém por ter o outro irmão
como uma pessoa que tem uma excelência em um dom e você não tem. Dê o seu melhor a Deus. Faça o seu melhor para Deus. Não seja como Caim, sabe, que não deu o seu melhor para Deus. Procure sempre dar o seu melhor para Deus, que por certo Deus vai se agradar de você e também daquele que está com você, adorando ao mesmo Deus que você adora. E saia da letargia, tome cuidado, não deixe que o mal entre no seu coração. Vigie, tome cuidado, porque Deus, Ele irá por certo te aceitar em todas as áreas da sua vida, caso você tenha um coração arrependido, um coração quebrantado. Se Caim pedisse perdão a Deus, por certo Deus o perdoaria, porque Deus é misericórdia e amor infinito, é perdão infinito para o pecador. Por pior que sejam os pecados do pecador, Deus pode perdoar os pecados e fazer com que o pecador receba paz de espírito para ter comunhão com Deus. E isso que é o mais importante. Então, amados, que esta mensagem deste vídeo possa tocar o teu coração, te abençoar e trazer a você, consequentemente, uma conscientização do seu dever, do seu papel na presença de Deus. E que não venhamos fazer como Caim, que depois do culto veio o assassinato. Que isso não seja uma recorrente ou uma coisa que aconteça no nosso dia a dia, na nossa vida. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom.